só uma só. Convido o primeiro secretário para que faça o chamado dos vereadores. Alessandro Braz Rodrigues. Presente. Arnaldo Ribeiro da Silva. Cláudio Luiz Ferreira de Souza, presente. Enício Ferreira. Presente. Isaías Romualdo. José Carlos Dias Martins. Presente. Mauro César Vitório. Sebastião dos Reis. Wilson Carlos Boranello. Presente. Havendo número legal sobre a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Convido o primeiro secretário para que faça a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 6 de maio de 2013. Ata da sessão ordinária realizada no dia 6 de maio de 2013. Aos 6 dias do mês de maio do ano de 2013, em sessão ordinária realizada na sede própria do Legislativo, às 20 horas, sob a presidência do vereador Arnaldo Ribeiro da Silva e secretariado pelos vereadores Cláudio Luiz Ferreira de Souza e Wilson Carlos Boranello, respectivamente primeiro e segundo secretários. Feita a chamada, constatou-se o número legal com a presença dos seguintes vereadores, além da mesa: Alessandro Braz Rodrigues, Enício Ferreira, Isaías Romualdo, José Carlos Dias Martins, Mauro César Vitório e Sebastião dos Reis. Em seguida, o vereador Enício requeriu à presidência que fosse respeitado 1 minuto de silêncio, em homenagem à data do dia 28 de abril, por completar 2 anos de falecimento do ex-prefeito Alcides Montanher Filho. Lida a ata da sessão anterior e posta em apreciação, foi aprovada por unanimidade. Dando início aos trabalhos, foram lidas e colocadas à disposição dos vereadores as seguintes correspondências: telegramas do Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o balancete do mês de abril do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ipuã e os ofícios do Executivo em resposta ao Legislativo, número 195/2013-GP, número 198/2013-GP, número 226/2013-GP, ao número 236/213-GP, número 238/213-GP, ao número 241/213-GP e número 244/2013-GP. Prosseguindo, foi discutido e aprovado o requerimento verbal feito pelo vereador Arnaldo, solicitando o período detalhado em que foi pago os asfaltos pelos moradores do bairro Jardim Paraíso e que ainda não foi realizado. Dando sequência, foram lidas, comentadas e deferidas as seguintes indicações: número 52/13 do vereador Enício, sugerindo que seja viabilizada a doação de um terreno para a construção de um campus society no bairro Santa Cruz. Número 53 do vereador Arnaldo, propondo que viabilize a possibilidade de instalação de uma unidade municipalizada do PROCON no município de Ipuã, São Paulo. Número 54/13 dos vereadores José Carlos, Isaías e Mauro, sugerindo que seja feita a construção de uma lombada na Avenida Prefeito Antônio Crisóstomo Coimbra, próximo ao número 811. Número 55/13 dos mesmos vereadores, propondo para que sejam feitas as valetas das avenidas Floriano Peixoto e Marquês de Olinda, no cruzamento com a rua Pedro Carlos de Alvarenga. Número 56/13 dos vereadores José Carlos, Isaías e Mauro, sugerindo para que tape o buraco com a massa asfáltica existente no cruzamento da rua Pedro Saran com a rua do Céu, no bairro Jardim Paraíso. Número 57/13 do vereador Arnaldo, pedindo que envie a esta casa projeto de lei que disponha sobre a destinação da madeira, produto de corte ou poda de árvores e os resíduos decorrentes em logradouros públicos. Número 58/13 do vereador Dr. Alessandro, propondo que estude a viabilidade de impedir o trânsito nas imediações das escolas do município nos horários de entrada e saída de alunos. Número 59/13 do mesmo vereador, sugerindo que adote em medida de urgência medidas para escoar o trânsito pesado que trafega no sentido via de acesso Paulino Clemente, Guaíra, via de acesso Paulino Clemente para o anel viário, evitando no máximo possível que tais veículos circulem dentro da cidade.
Número 60/13 dos vereadores José Carlos, Isaías e Mauro, propondo que seja feita a construção de uma lombada na Avenida Tufino E. Marcos, entre a rua Padre Cleito Pinheiro de Miranda e o Anel Viário, número 61/13 dos mesmos vereadores, sugerindo que sejam tomadas as providências necessárias para que retornem-se a segunda linha dos ônibus que transportam pacientes para os hospitais da cidade de Ribeirão Preto, Franca e Barretos. Número 62/13 dos vereadores Alessandro, Cláudio, Arnaldo, Enício, Wilson e Sebastião, propondo para que seja estudada a viabilidade e a possibilidade, em medida de urgência, e enviada a esta casa, projeto de lei que disponha sobre a concessão de vale alimentação aos funcionários públicos do municipais. Em seguida, discutido e aprovado o requerimento verbal do vereador Dr. Alessandro, solicitando que seja enviada a esta Casa de Leis proposta ao requerimento número 08/13 de 1º de abril do corrente ano, para que seja cumprida a portaria ministerial MS número 260 de 21 de fevereiro de 2013, que levou o piso salarial dos agentes comunitários de saúde a R$ 950. Prosseguindo, foram considerados objetos de deliberação projeto de resolução número 01/13, em que dispõe sobre a prorrogação de prazo por mais 90 dias para o funcionamento da Comissão Especial de Inquérito, que se trata o Decreto Legislativo número 01/13, de 7/2/2013. Projeto de Lei número 37/13, em que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro do ano 2014 e da outras providências. Projeto de Lei número 38/13, em que dispõe sobre a concessão de subvenções no exercício 2013. Projeto de Lei número 39/13, em que autoriza despesas com conserto de veículo da Polícia Militar, Estado de São Paulo. Projeto de Lei número 40/13, em que dispõe sobre a concessão de subvenções no exercício de 2013 e cria crédito especial. Após a liberação das matérias, o presidente da Casa as encaminhou às comissões permanentes para manifestação. Ocasião em que o vereador Dr. Alessandro, após consulta aos demais membros e havendo concordância, liberou os pareceres aos projetos de lei número 38/13, 39/13 e 40/13, permanecendo o projeto de lei número 37/13 com as comissões para melhor análise. Passando-se para a ordem do dia, foi aprovado o projeto de resolução número 01/13 e os projetos de lei número 38/13 e 39/13. Prosseguindo, foi colocado em discussão o projeto de lei número 40/13, momento em que o vereador Dr. Alessandro esclareceu aos munícipes que o valor da subvenção que está repassada à Associação dos Leões dos Lions Clube de Ipuã, Instituto Mantedora do Lar São Vicente de Paulo, será de R$ 29.937,60. Disse também que o deputado estadual Welson Gasparini destinou uma emenda estadual no valor de R$ 30 mil à Associação dos Leões. Colocado em votação, foi aprovado por todos. Dada a livre palavra, o vereador Isaías comentou sobre a matéria da Secretaria da Saúde, da secretária da Saúde, Ivana Clemente Castro, no jornal A Voz, e achou um absurdo as palavras da mesma. Citou um trecho onde dizia que ela esclareceu todas as fofocas em relação à saúde e que o povo de Ipuã era assim. Quando a saúde está boa, eles concordam, e quando a saúde está ruim, eles também concordam, porque sentem na pele. Ressaltando, o vereador Isaías disse que isso não seria fofoca. O povo reclamou e que a saúde está ruim, faltando remédios, e seria a pura verdade. Em relação ao corpo clínico, que ela disse em outro trecho da matéria, isso já existia na antiga administração, e iria apurar os fatos, pois achava que a quantidade de remédios teria diminuído devido a pedidos de demissões de alguns médicos. Portanto, ela não estaria acompanhando as contratações e demissões do corpo clínico. Em outro trecho, a secretária falou que notou que a população teria sido
condicionada a um sistema onde esperar meia hora por uma consulta gratuita seria sinônimo de querer brigar com os funcionários ou reclamarem de um sistema inteiro. E se referindo à secretária, o vereador Isaías disse que a população não teria sido condicionada a esperar por uma consulta. E se ela acha que uma consulta gratuita seria um favor, ela não entendia nada, porque é direito do cidadão. A consulta, o médico e o remédio gratuito. A população de Ipuã foi acostumada a não esperar e ser bem atendida. Leu ainda outro trecho onde a secretária disse que não entendia o porquê de tanta confusão por ser apenas um transporte para levar para tratamento nos hospitais de outras cidades. Em relação às consultas serem às 7 da manhã e as outras às 6 da tarde, o que é que o problema seria uma humanização da população que estaria capenga também. Ressaltando, o vereador Isaías achou as palavras da secretária um absurdo e disse que o transporte teria que ser como era na antiga administração, pois a pessoa que consulta às 7 da manhã tem que sair de Ipuã às 5 horas da madrugada, na maioria das vezes doente, tendo que esperar até a noite para voltar para casa, e a secretária ainda diz que a população seria capenga. Isso seria falta de responsabilidade com a população. E disse que essa casa não podia concordar com a atitude dela e que todos deveriam falar com o chefe do executivo, para que o mesmo peça à secretária que se retrate, pois isso não pode acontecer. Inclusive, no mesmo jornal regional, a Voz, onde fez a entrevista, prosseguindo, o vereador Dr. Alessandro disse que a secretária teria sido infeliz na entrevista que concedeu ao jornal e gostaria que a mesma se retratasse publicamente. Comentou ainda que a saúde não vai bem. Não é de hoje que a espera por mais de 30 minutos é de tempos antigos. Sugeriu aos vereadores que se reunissem com o prefeito e a secretária da Saúde para poderem encontrar uma solução para a saúde do município. E que os ônibus que levam os pacientes para a cidade da região precisam voltar a fazer os 2 horários. Isto sim seria humanização da saúde, sendo importante para a população iponense, talvez por a secretária não residir no município. Não tenha essa sensibilidade que deveria ter, pois trata-se de uma pessoa muito competente, que infelizmente está saindo fora daquilo que foi falado em palanque, mas acredita que a mesma consiga encaminhar cada coisa no seu lugar, fazendo reuniões para encontrar uma solução juntamente com o prefeito e os vereadores, estando sempre à disposição da mesma, sempre que for preciso. Ainda em discussão, o vereador Dr. Alessandro agradeceu ao prefeito José Francisco e ao diretor do SAI, Edivaldo, pelo empenho a ter atendido o requerimento de autoria sua e do nobre vereador Enício, solicitando a limpeza do córrego Santana, a qual foi prontamente realizada, deixando muito satisfeito principalmente os moradores do bairro Santa Cruz. Dando sequência, o mesmo vereador parabenizou o deputado Duarte Nogueira por ter sido eleito presidente estadual do PSDB e aproveitou o momento para colocar, com a concordância de todos os membros da CI, os vereadores Enício Ferreira e José Carlos, para a reunião do dia 9 de maio, às 9 horas, na sede própria do Legislativo, para tratarem do prosseguimento dos trabalhos da investigação. Prosseguindo, o vereador Enício parabenizou o diretor Rinaldo Garcia Barbosa pelo trabalho de conscientização dado aos motoristas dos caminhões de cana, evitando vir poeira para a cidade. Dando continuidade, a presidência agradeceu a presença do senhor Euronaldo Nascimento, parabenizou os diretores escolhidos pelo chefe do executivo, que em aproximadamente 100 dias úteis, muito tem feito pela nossa cidade, deixando limpa e organizada, cada um desenvolvendo seu trabalho da melhor maneira possível. A respeito da saúde, salientou que a secretária Ivana foi infeliz nas palavras utilizadas nas entrevistas concedidas ao jornal Voz, e que iria analisar melhor o conteúdo da mesma e, se fosse preciso, conversaria com o prefeito para que a mesma pudesse retratar.